Para defender, senhora presidenta. Mas, senadora... Não, ela só apresentou a questão. A senadora Vanessa só apresentou. Eu gostaria de defender. Já foi feita a ponderação adequada, senadora Vanessa. Passo a palavra ao relator, senador Antônio Anastasia. De ordem, eu Tá gostaria... encerrado. A questão de ordem já foi deferida pela mesa com o registro em ata da solicitação. E o senador contraditou. Ela só apresentou esse... Eu lamento, mas o encaminhamento da mesa foi adequado, senadora Gleisi Hoffmann. Passo a palavra ao relator, senador Antônio Anastasia. Não foi presidente, senhora presidente. Não é assim que Passo a palavra ao senador Antônio Anastasia. Senhora presidente, nós estamos... É isso. O método que o senhor... E aí está defendendo outra, não fez, ela apresentou apenas a questão. Senadora, nós estamos numa sessão seguindo rigorosamente os direitos de defesa. Então não há o que questionar nesse aspecto. Passo a palavra ao relator, senador Antônio Anastasia. Agradeço, senhora presidente, e passo as indagações à eminente testemunha, doutor Júlio Marcelo de Oliveira, e peço que marque os 3 minutos, que eu vou obedecê-los rigorosamente. Doutor Júlio Marcelo, primeira, como foram detectadas, em que consistiram as chamadas, entre aspas, pedaladas fiscais? Qual foi a atuação do Tribunal de Contas a respeito? Quais as condutas apontadas como irregularidades? Votada, senhor presidente, a minha arguição. Ela disse que vai fazer depois, senhora. Já foi arquivada, senadora, foi deferida, senadora. Um momento. Será que eu não estou falando? Eu não estou falando português correto. O que a senadora Vanessa fez foi arguir a suspeição. Registro em ata, senadora Vanessa, foi isto. Mas tem que decidir não cabe sobre votação. Claro que cabe, a questão de suspeição. Os juízes não querem ouvir a acusação. O pessoal não quer ouvir a acusação. Senadora... Presidente, por favor... Desculpem. Senhora presidente, não é possível. Esse modus operandi é constante. É uma tentativa vã de inibir, de intimidar uma testemunha. De novo, senhor. 214, 17, 18. Quer intimidar a testemunha. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Queria a palavra para a gente falar e para... Senadores, primeiro, não estamos mais com transmissão ao vivo na TV Senado. Queria já dar essa tranquilidade, porque talvez isso seja. É importante dizer isso, é importante. Presidente, olha, eu considero ofensiva a sua... Não, senhora. Eu estou informando. Eu não estou aqui para falar na TV Senado. Eu estou aqui não é ofensiva. Estamos cumprindo. Não é possível. Querem tumultuar o processo. E a senhora precisa colocar em votação. Tumultuar. Não possa trabalhar. Pela ordem, senhor presidente. Vocês não querem ouvir a verdade. Pela ordem, senhor presidente. Eu vou apenas... Pela ordem. Nós não vamos... Pela ordem, senhor presidente. Ninguém vai ganhar no grito nesta comissão. Ninguém. E não houve senadores e senadoras nenhum demérito em informar que não estamos, porque o que a população está acompanhando, a gritaria não convém à sociedade brasileira, que não recebe isso de bons olhos. Espera de todos nós muita responsabilidade e, sobretudo, muita serenidade e equilíbrio. Nós não estamos conseguindo ter esse trabalho. autoritária. Eu quero,
está criando a confusão, senador. Por gentileza, senhoras e senhores senadores, vou reler o artigo 214, que foi a invocação da senadora Vanessa. O juiz fará consignar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá compromisso nos casos previstos nos artigos 207 e 208. Para esclarecer, 207, o artigo 207, são proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. Artigo 208. Não se deferirá o compromisso a que alude o artigo 203 aos doentes, aos deficientes mentais e aos menores de 14 anos, nem às pessoas que se refere o artigo 206. Mais do que claro está aqui dito na Constituição. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, doutor Eduardo Cardoso. Sugestão, se você me permitir, em amor ao devido processo legal. Para evitar qualquer discussão, uma sugestão à Vossa Excelência, talvez ficasse claro, Vossa Excelência, pelo que entendi, não acolheu a contradita. Então, Vossa Excelência declara que não... Foi acolhido, está registrado em ata, senador. Não acolheu a contradita. O senhor não acolheu, não reconheceu que ele é suspeito. Então, Vossa Excelência diria, não acolhe a contradita, a senadora, então, poderia recorrer ao plenário e submeteria a votos ao plenário. Porque aí se elucidaria essa situação. Apenas com a devida sugerindo. Pura obstrução. Senador. Mas é o rito, Senadora. Regimento. Estão obstruindo. Eu estou... Senadora Ana Amélia. Senador... Se fizer isso, resolve. Eu apenas quero, senadores, eu quero apenas responder ao advogado, doutor Eduardo Cardoso, que eu estou sendo assessorada por uma das mais competentes secretarias do Senado Federal, doutor Bandeira de Mello. Então, eu estou aqui seguindo um rito determinado pela lei, pela Constituição, pelo regimento interno. Então, não é invenção minha e não criei também um rito. É um rito definido pela secretaria que eu obedeço regiamente até pelo desconhecimento pessoal que tem numa situação dessa natureza, dessa relevância, dessa importância. Eu passo a palavra ao senador Antônio Anastasia. É um direito que nós temos de Passo a palavra ao senador Antônio Anastasia. Vamos garantir a palavra ao relator. É um direito de recurso. A palavra está com o pode ser relator. anulada. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora presidente. Eu Mas tem que decidir não cabe sobre votação. a suspensão. Claro que cabe. A questão de suspensão. Os juízes não querem ouvir a acusação. O pessoal não quer ouvir a acusação. Senadora... Presidente, por favor. Desculpem. Senhora presidente, não é possível. Esse modus operandi é constante. É uma tentativa vã de inibir, de intimidar uma testemunha. Tem 214, 17, 18. Quer intimidar a testemunha. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Queria a palavra para a gente falar e para... Senhores senadores, primeiro, não estamos mais com transmissão ao vivo na TV Senado. Queria já dar essa tranquilidade, porque talvez isso seja. É importante dizer isso, é importante. Presidente, olha, eu considero ofensiva a sua... Não, senhora. Eu estou informando. Eu não estou aqui para falar na TV Senado. Eu estou aqui Não é ofensiva. Estamos no mesmo... Estamos cumprindo. Não é possível. Querem tumultuar o processo. E a senhora precisa colocar em votação a questão do processo. por favor. tumultuar. Não possa trabalhar. Pela ordem, senhor Vocês não presidente. querem ouvir a Proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se
desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. Artigo 208. Não se deferirá o compromisso a que alude o artigo 203 aos doentes, aos deficientes mentais e aos menores de 14 anos, nem às pessoas que se refere o artigo 206. Mais do que claro está aqui dito na Constituição. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, doutor Eduardo uma mera sugestão, se você me permitir, em amor ao devido processo legal. Para evitar qualquer discussão, uma sugestão à Vossa Excelência, talvez ficasse claro, a Vossa Excelência, pelo que entendi, não acolheu a contradita. Então, Vossa Excelência declara que não... Foi acolhido, está registrado em ata, senador. Não acolheu a contradita. O senhor não acolheu, não reconheceu que ele é suspeito. Então, Vossa Excelência diria, não acolha a contradita, a senadora, então, poderia recorrer ao plenário e submeteria a votos ao plenário. Porque aí se elucidaria essa situação. Apenas com a devida pura obstrução. Pura obstrução. Senador. Mas é o rito. É o rito. Senadora. Regimento. Estão obstruindo. Eu estou... Verdade. Pela ordem, senhor presidente. Eu vou apenas... Pela ordem. Nós não vamos... Pela ordem, senhor presidente. Ninguém vai ganhar no grito nesta comissão. Ninguém. E não houve senadores e senadoras nenhum demérito em informar que não estamos, porque o que a população está acompanhando, a gritaria não convém à sociedade brasileira, que não recebe isso de bons olhos. Espera de todos nós muita responsabilidade e, sobretudo, muita serenidade e equilíbrio. Nós não estamos conseguindo ter esse trabalho. Eu quero, por favor, por gentileza, senhoras e senhores senadores, vou reler o artigo 214, que foi a invocação da senadora Vanessa. O juiz fará consignar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá compromisso nos casos previstos nos artigos 207 e 208. Para esclarecer, 207, o artigo 207, são proibidos... Para defender, senhora presidenta. Mas, senadora... Ela só apresentou a questão. A senadora Vanessa só apresentou. Eu gostaria de defender. Já foi feita a ponderação adequada, senadora Vanessa. Passo a palavra ao relator, senador Antônio Anastasia. De ordem, eu gostaria... A questão de ordem já foi deferida pela mesa com o registro em ata da solicitação. E o senador contraditou. Ela só apresentou esse... Eu lamento, mas o encaminhamento da mesa foi adequado, senadora Gleice Hoffmann. Passo a palavra ao relator, senador Antônio Anastasia. Não foi adequado, senhora presidente. Não é assim que o presidente... Passo a palavra ao senador Antônio Anastasia. Senhora presidente, nós estamos... É isso. O método que o senhor aqui... E aí está defendendo outra, não fez, ela apresentou apenas a questão. Senadora, nós estamos numa sessão seguindo rigorosamente os direitos de defesa. Então não há o que questionar nesse aspecto. Passo a palavra ao relator, senador Antônio Anastasia. Agradeço, senhora presidente, e passo as indagações à eminente testemunha, doutor Júlio Marcelo de Oliveira, e peço que marque os 3 minutos, que eu vou obedecê-los rigorosamente. Doutor Júlio Marcelo, primeira, como foram detectadas, em que consistiram as chamadas, entre aspas, pedaladas fiscais? Qual foi a atuação do Tribunal de Contas a respeito? Quais as condutas apontadas como irregularidades? Votada, senhor presidente, a minha arguição. Ela disse que vai fazer depois, senhora. Já foi arquivada, senadora. Foi deferida, senadora.
Um momento. Será que eu não estou falando... Eu não estou falando português Decisão do correto. plenário. O que a senadora Vanessa fez foi arguir a suspeição. Registro em ata, senadora Vanessa, foi isto.